Educação Sexual em Debate. Olá, ouvintes da Rádio Desk, estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a professora doutora Marlene de Favre, professora do Departamento de História da FAED UDESC, membro do Laboratório de Relações de Gênero e Família, LabGEF, e veio conversar conosco sobre Março Feminista da FAED, com ações iniciadas no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e estendidas ao longo desse mês. A programação e as ações serão tema de nossa conversa nesta manhã. Professora Marlene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos, a sua disponibilidade, e a gente aproveita também para registrar que estão aqui conosco a Sabrina, bolsista, de extensão, a Mariana, bolsista de extensão, e a Moira, bolsista anexa, É a nossa bolsista voluntária. Ela diz que ela é anexa. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer inenarrável estar aqui. E o inenarrável nos traz uma memória afetiva muito grande, Lembramos do nosso querido e saudoso professor Tito Sena. Professora Marlene, eu gostaria, antes de lhe dirigir os questionamentos, de lembrar aos nossos ouvintes que este é um programa, é um projeto, iniciado no Centro de Educação à Distância, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, e também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, este ano na etapa 12. Caso você ouvinte tenha alguma dúvida, sugestão de tema, pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com, tudo junto, edusexemdebate@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp 048 99698 8484, ou uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Professora Marlene, agora vamos ouvi-la, O LabGEF apresentou uma extensa, programação com diálogos importantes e pertinentes nesse mês de março, O Março Feminista da FAED. Você pode contar um pouco sobre a elaboração deste mês e das ações realizadas, os objetivos do LabGEF ao propor essas atividades nesse mês de março? Bem, todos os anos nós fizemos um Março Feminista, ou a Semana Feminista, ou o Dia Internacional da Mulher. A gente começou há bastante tempo, e nesse ano nos reunimos. Já no ano passado nós fizemos um projeto de extensão que foi aprovado, e é através desse projeto de extensão, através da FAED, que nós então estamos organizando esse evento. O Março Feminista, a princípio, ia ser uma semana feminista, mas a gente resolveu, pela quantidade de temas, pela pertinência e importância dos temas a respeito do gênero, do feminismo, das mulheres, das lutas feministas, estender para o mês todo. Então, nós fizemos uma programação extensa, que começou no dia 7 de março, com uma apresentação da professora Silvia, do pós-doutorado dela, sobre infância e direitos humanos, interseccionalidades. E dia 8, Dia Internacional da Mulher, nós fizemos atividades internas, com cartazes, com movimentos dentro da FAED, mas também participamos do 8M, do 8 Marielle. Sim. E depois tivemos várias mesas, dentre oficinas, várias oficinas e tal. Tivemos a mesa Feminismo e Interseccionalidade, Gênero e Raça no Brasil Contemporânea, com a doutora Ângela Lúcia Figueiredo. Eu estive presente nesse diálogo da Bahia, que foi muito importante. Tivemos até que trocar de auditório, tanto foi a quantidade de pessoas que compareceu, foi uma mesa muito importante. Tivemos a mesa Infância, Mídia e Gênero, no dia 19 de março, com a professora Adriana Silva e professora Maria Fávero Arendt e a professora Juliane Odinino. A Juliane esteve conosco no programa da semana passada falando sobre o 8M Marielle. Que bom, Então estamos conectadíssimas. E que foi uma mesa também muito importante, e eu quero destacar que nessas mesas comparecem muitas alunas e alunos da graduação da FAED, UDESC e de outras universidades, da UFSC, do IFSC, alunos inclusive do 2º grau. Então é muito importante que essas mesas se aconteçam, que essa programação aconteça. Tivemos também
uma mesa chamada Feminismo, Educação e Direitos LGBT, com Gabriela Silva e Carla Aires, que foi dia 27 agora, e foi também importantíssima, né? Nós tivemos, assim, conhecimento de muitas coisas que a gente, inclusive, muitas lutas que a gente, inclusive, gosta que os alunos participem, né? E ontem tivemos uma outra programação com a chamada Mulheres Cis, Hétero e LGBTs e Envelhecimento, Discriminações e Violência, com a doutora Andréia Moraes Alves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Mônica Siqueira, que é do Conselho Municipal dos Direitos LGBT, e a professora Flávia Mota, que é do nosso departamento. Essa mesa de ontem foi surpreendente, porque sobre envelhecimento, gênero, e essas questões se fala muito pouco, né? Sim. É como se as pessoas não fossem, como se a partir de uma certa idade as pessoas, especialmente as mulheres, não tivessem mais direitos ou fossem vistas como assexuadas e principalmente inúteis, né? E não é isso que a gente, pelo que a gente luta. As pessoas com todas as idades têm direitos, e as mulheres que passam dos 50, 60 anos têm tantos direitos. Continuam com seus direitos e continuam em suas lutas. E continuam com a sua sexualidade ativa, né? Foi muito importante a mesa de ontem. E aí, claro, a gente analisou imagens contemporâneas, a gente imaginou, por exemplo, aquele caso recente, muito triste, de um rapaz de 25 anos, se não me engano, que foi convidado por uma mulher que eles estavam paquerando, a mulher tinha 55 anos, e ele bateu nela durante 4 horas, machucou todo, um caso que... Sim, que a mídia repercutiu muito, e assim, todos os estereótipos, né, porque a culpa é dela, porque ela, uma mulher de 55 anos, não teria o direito o que ela foi fazer com um homem jovem? Com um homem jovem, né? Sim, que é um absurdo. Se fosse o contrário, seria outras questões, e não seriam essas. Se fosse um homem de 55 anos e uma mulher jovem, não, ele estava no direito, né? Sim. Então vejam bem que isso é uma questão de gênero muito séria, que ainda persiste na nossa sociedade com muita força, né? Basta ver os comentários de lá. E a gente precisa problematizar, né? E trabalhar também na mudança, né? Eu diria, desses ranços, né? Que vão sendo passados de geração a geração, né? A gente está muito assustada, nós estamos muito assustadas com a exacerbação das violências de gênero, né? E violências contra mulheres, feminicídios, a questão do abuso sexual, do estupro, né? Do assédio, que está muito presente. Uma naturalização, né, professora? Uma naturalização disso, como se fosse direito dos homens, ou de uma parte deles, evidentemente. Que dispor desses corpos. Dispor desses corpos como se fossem deles, e hoje eles se sentem, inclusive, no direito de exporem essa propriedade em locais públicos, nas redes sociais, como se fosse... como se exacerbar o machismo, a virilidade através da violência. Fosse outra bandeira de luta, Fosse outra bandeira de luta. E claro que e tem a ver isso com o momento político que nós estamos vivendo, onde o próprio presidente usa uma arma para dizer que as pessoas, que é bonito usar uma arma, que tem que ter uma arma em casa. O perigo disso tudo, né? Nós estamos vivendo muito perigo e muitos perigos, e cada vez mais e pior que vem de cima, né? Vem dos poderes. Sim, há uma permissividade, né? Isso. E aí uma intensificação, né? De um lugar de discurso que nós pensávamos já ter superado, né? Pensávamos estarmos, depois das leis que foram nas últimas décadas, principalmente, né? A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei Carolina Dickmann, a Lei Joana Maranhão e outras leis que foram sancionadas nos últimos anos, nas últimas décadas, elas parecem que não têm, que não asseguram mais, né? Então a gente tem que lutar muito para manter isso e para ampliar os direitos das mulheres e ampliar a defesa das mulheres contra quaisquer tipo de violências. E quando eu falo mulheres aqui, eu estou falando de mulheres, mas eu estou falando de crianças, de jovens e de homens também, porque os homens
não são inimigos das mulheres. Exatamente, isso é muito importante, muito professora, importante. dizer aos nossos ouvintes, não é uma guerra. Não é uma guerra contra os homens, pelo contrário, o feminismo quer que os homens estejam junto com elas, que estejam ao lado delas, elas ao lado deles, lutando e tendo relações que não tenham violência, que tenham equidade de gênero, Sim. que tenham cumplicidade, mas que refutem quaisquer violências, né? Então, o feminismo quer a equidade entre homens e mulheres e o respeito entre homens e mulheres. Não quer de jeito nenhum eliminar os homens, como dizem por aí. Não é um sexismo, Não né? é um sexismo, e nem é exatamente. uma guerra, Nem é uma guerra. nesse sentido. Professora, eu ia lhe perguntar sobre a programação, mas você já nos apresentou essa programação. Como é que foi, professora? A senhora já comentou um pouquinho isso. Como é que foram as participações? Eu sei que alunos do IFSC, como é que foram essas participações? Eu sei que a gente também lida na universidade com todo um empenho na elaboração de eventos, e a gente tem que lidar com a questão do tempo, com os horários, administrar. Como é que foi tudo isso? Como é que tem sido? Porque o Março Feminista ainda não terminou, né? O mês de março não fechou ainda. Depois quero falar da programação de hoje, né? Que Sim. é o último dia, o encerramento. Mas, assim, quando a gente planeja um evento dessa monta, né? Que dura um mês inteiro dentro da universidade, de um centro, no caso, o centro da FAED, a gente precisa levar em conta isso, né? Levar em conta que que os alunos têm aula, que tem programas a serem cumpridos, que professores nem todos liberam porque não querem, né, deixar de dar aquele conteúdo, mas a gente fez de forma que os eventos eles coincidissem com algumas disciplinas que são relacionadas, ou antropologia, ou história e relações de gênero, que é uma disciplina que eu estou lecionando, né? Ou outras disciplinas, por exemplo, da área da pedagogia, a disciplina de interseccionalidade, a disciplina que tem a ver com questões étnicas, né? Questões de inclusão. Sim. Então, tivemos uma excelente participação, como eu disse, de alunos, alunas, professores, professoras também, e da comunidade, né? Professoras que vieram da comunidade, porque a gente fez uma extensa divulgação. A divulgação é muito importante, né? Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Sim. A gente divulgou muito, fez muitas chamadas, né? E isso foi bem importante. Mas, para além disso, a importância da discussão, do debate, de levantar os temas, de fazer com que as pessoas reconheçam e se reconheçam dentro de determinadas práticas e ações cotidianas, né? E pensem sobre isso. Ontem, por exemplo, na mesa, terminada a mesa, abrimos para o público as meninas jovens, mulheres muito jovens, fazendo perguntas muito pertinentes para questões do envelhecimento das mulheres, né? Aí a gente fica assim muito gratificada, porque abriu o diálogo, né? Permitiu o encontro, problematizou questões importantes, né? E então isso é bem, bem pertinente, assim. Eu estive com as minhas alunas da primeira fase, os meus alunos, né? Na verdade eu tenho só 2 homens, mas eles foram, e antes eu dei uma questão. Eles foram assistir a palestra com a professora Ângela, e aí pensa a questão da interseccionalidade. Sim. Então, como são alunos de primeira fase, muitos não estão inteirados do que vem a ser a interseccionalidade. O que é pensar a interseccionalidade na condição feminina, na condição masculina, no cotidiano. E eu fiz uma pergunta antes e pedi a eles um trabalho depois de uma síntese, não é um trabalho, porque não parece uma punição, vai assistir uma palestra e uma punição, não. Pedir a eles que fizessem por escrito, assim, o que de tudo aquilo que foi conversado, da profundidade daquele tema, qual é a importância dele no espaço da educação, já que eles são futuros pedagogos, futuras pedagogas. E os trabalhos são fantásticos, assim, a percepção dos alunos, as articulações que eles fazem. Inclusive, a Sabrina, que está aqui junto com a gente, foi buscar um texto do professor Fernando Pocaí sobre interseccionalidade, porque ela queria articular um pouco mais o conceito. Falei, mas isso vai virar um artigo, então, né, Sabrina? Então, assim, é um evento que faz a gente pensar, dialogar e vai abrindo outras possibilidades de diálogo para que isso não se perca, né? Cumprindo aí a função social da extensão, né? Exatamente. Que é importante.
Professora, dentre as pautas colocadas em diálogo, né, destaque para nós aquelas que chamaram mais a atenção das participantes. Há pouco você conversava conosco sobre a questão do envelhecimento, né, que mobilizaram mais a comunidade e que a professora considera mais urgente para refletirmos com a sociedade em geral. Então, foram vários temas e eu gostaria de destacar a fala da Ângela de Castro Gomes. Opa, perdão, Ângela. Para a Ângela Figueiredo, né? Troquei a Ângela, é uma historiadora, Ângela Figueiredo, que trabalhou a questão das mulheres negras, né? Da importância de estudar, tematizar, refletir, problematizar as mulheres negras nos seus espaços, nos seus cotidianos, nos seus contextos, né? E a importância de a gente perceber que as relações têm classe, têm raça, têm cor, têm geração, né? Então, isso que se chama de interseccionar olhar, interseccionalidades, né? Também foram muito importantes as oficinas oferecidas pela Adriana Silva, oficinas pedagógicas poéticas de resistência, onde ela colocou sapatinhos vermelhos para mostrar as violências de gênero, né, de crianças. Sim, estão na FAED, né? Estão na FAED expostos numa exposição muito chocante, assim, e também levou essa mesma oficina para a escola Donícia Maria da Costa, aqui do Saco Grande, que é muito importante a gente levar essas oficinas para a comunidade, né? Sim. Também quero destacar a mesa, a fala sobre gerações, o envelhecimento, que foi ontem, e quero também destacar a temática das resistências LGBTQI, porque nós sabemos que no Brasil, o país é um chavão já dizer isso, né? Que infelizmente, no Brasil é o lugar isso não muda, onde né? mais morrem homossexuais e travestis do mundo. Por que isso, né? Qual é o problema? O problema é da educação. O problema é que as pessoas não respeitam as outras pessoas como elas são. Então, é muito importante a gente falar do respeito aos outros e da diferença e da diversidade, né? Sim. Ninguém deve morrer porque é diferente. É diferente. Porque tem uma orientação sexual diferente, porque usa uma roupa diferente, porque fala diferente, ou porque tem uma religião diferente, ou porque não é como eu acho que deveria ser, né? Sim. É preciso que haja respeito. Então, essas foram reflexões muito necessárias. Deixa eu me lembrar das outras mesas. Então, todas elas foram importantes. E claro que as questões do feminismo e do gênero estão sempre presentes, porque nós temos claro, e eu tenho claro, que os estudos de gênero e o feminismo são imprescindíveis, né, para uma educação democrática, sem violências, inclusiva, e que tenha equidade entre homens e mulheres. Sim. Quando projetos políticos hoje, já de algum tempo, vêm querendo extinguir as relações de gênero, sexualidades, né, e feminismo dos currículos escolares, estão cometendo, na minha opinião, na minha visão, um crime. Sim. Né? Porque gênero não é nada disso que dizem por aí, que fizeram, né? E nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, professora, que essa é a próxima pergunta que eu tenho para a senhora aqui. Quer ver que a gente está num programa educativo. Sim. Né? Nós consideramos de suma importância, né, uma educação consciente, intencional, nesse entendimento que nós somos sujeitos sexuados, né? Entendemos que um trabalho de educação sexual, né, um trabalho de educação trabalhando as questões de gênero, é importantíssimo para a emancipação humana, né? Eu gostaria que você pontuasse um pouco mais, até para que as pessoas entendam o que é o conceito de gênero, né? A importância de diálogos na perspectiva de uma educação intencional para o campo da sexualidade. Gostaria que a nossa conversa girasse agora um pouquinho em torno dessa questão, para que as pessoas não fiquem se assustando e entrando nas escolas de arma em punho, né? Porque acham que esse é um assunto que não deve ser conversado e dialogado. Nós temos relatos de pais e também mães que foram na escola querer bater na professora ou tirar
ou até tiram o filho da escola porque a professora inventou de falar da palavra gênero. Gente, a palavra gênero, a palavra gênero nos estudos científicos, históricos e outros, é uma categoria de análise que ensina, ajuda a refletir, a perceber, a entender as relações sociais, culturais, políticas, econômicas. Por quê? Porque nós, mulheres e homens, desde que nascemos, nós somos constituídos, construídos, educados para sermos isso ou aquilo. Sim. Né? E isso traz um conjunto de valores, de normas, de representações que como se nós não pudéssemos fazer nada diferente. É como se uma menina só pudesse ser dona de casa, brincar de boneca, e um menino só pudesse trabalhar, né? Brincar com carrinho e jogar bola. Eu não quero minimizar, eu não quero... Quem trabalha em casa. Quem trabalha em casa e muito menos, né, essa questão do carrinho e da bola. Mas eu quero dizer que tanto as mulheres quanto os homens, desde que nascem e crescem, eles têm o direito de ter uma educação de gênero que mostre o respeito à diferença, a equidade e que mostre as possibilidades de escolhas. Porque eu costumo dizer que a possibilidade de escolhas, de fazer escolhas, significa a liberdade de poder fazer escolhas. Eu costumo dizer que liberdade é o exercício de fazer escolhas. Sim. Só consegue fazer escolhas quem reflete sobre as suas escolhas. Sim, quem consegue saber, ter conhecimento para poder entender o que lhe acontece. Exatamente. E os estudos de gênero, de feminismo e outros, né, da educação étnico-racial e outros estudos da área de humanas, mais especificamente, eles oportunizam que as pessoas se olhem nesse mundo enquanto sujeitos históricos que estão no lugar que estão, do jeito que estão, e os possibilitam a refletir sobre a sua realidade, a tomar decisões e a fazer escolhas. E quando eu falo fazer escolha, eu não estou dizendo que é escolher ser menino ou menina, porque isso foi o fake news lá, sim, né, que elegeu alguém aí. Sim. Que eu não quero nem falar o nome. Mas, assim, fazer escolha significa que você pode escolher desde o seu trabalho, a roupa que você vai usar, com quem você vai se relacionar, saber a dizer sim, saber a dizer não, né? Sim. Se emancipar. Então, os estudos de gênero são um caminho de emancipação para mulheres e para homens, porque as mulheres emancipadas levam consigo os homens, né? As relações ficam mais igualitárias. Então, essas questões do feminismo e do gênero, da interseccionalidade e do respeito à diferença, etc., são reflexões urgentes, necessárias, né? No momento em que nós estamos perdendo direitos arduamente conquistados no Brasil, há décadas que a gente vem lutando por alguns direitos e hoje parece que caem tudo por terra, tem que lutar para manter uma lei que como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Há que se lutar para manter uma lei da importância desta e dizer que feminismo é um movimento social, político, filosófico, cultural que luta pela igualdade de direito entre homens e mulheres. Então, se eu tenho esse conceito do feminismo muito claro, eu vou dizer que o feminismo não é uma coisa do demônio, nem é pecado. Sim. E nem deve ser proibido, né? O feminismo é um movimento social que quer a emancipação de homens e mulheres, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, o respeito entre homens e mulheres. Então, isso é ilegal, isso não é um crime, isso né? não é um crime, pelo contrário, né? E eu ouso dizer para todos os movimentos conservadores de plantão, homens e mulheres que estão por aí, olha, o feminismo não tem volta. As mulheres... É uma conquista. As jovens conquistaram esse lugar e o feminismo não tem volta. Uma vez feminista, sempre feminista. Por quê? Porque é onde se descobre, né, que temos direitos. E ter direitos é uma conquista do feminismo, né? Sim. E lutar pela equidade. Então, assim por mais barulho que se faça, não tem como voltar atrás. Assim como as relações de gênero, como categoria de análise, também não tem volta. Não há mais como analisar uma sociedade, uma cultura, algumas relações, em qualquer que seja o lugar, o espaço, o tempo, sem pensar que ali havia homens, haviam mulheres brancas, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres de gerações diferentes, homens brancos, pobres,
negros, ricos, de gerações diferentes, né? Então, não há mais como não perceber essas categorias diferenciadas, não há mais como ver como deixar de ver esses marcadores em qualquer estudo que fizermos. Então, vamos repetir a frase: o feminismo e o gênero não têm volta. Não queiram, senhores e senhoras, achar que isso acabou porque uma lei ou um governo ou alguém quer acabar com tudo isso. Isso não tem volta. Não tem volta. Né? Discutir gênero nas escolas é lutar pelo fim da violência contra as mulheres. Disso não temos dúvida. Sim. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, nós estamos com a professora doutora Marlene de Favre, representando o LabGEF, que é o Laboratório de Relações de Gênero e Família do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED-UDESC, conversando conosco sobre o evento denominado Março Feminista da FAED, que é um programa de extensão, né? Que é um trabalho vinculado à extensão, como esse programa de rádio. Professora, já é possível avaliar esse mês de atividades intensas? Sim, ontem, depois da mesa, inclusive ficamos conversando e dizendo que a gente deu bastante trabalho, né? Temos mais uma atividade hoje, a última, que depois eu quero falar dela, mas a avaliação é que está sendo muito importante, muito pertinente e no momento necessário, né? É necessário discutir sobre essas questões. Nós movimentamos a FAED de uma forma bastante vigorosa, digamos assim, né? Se você visitar a FAED hoje, você vai ver que tem cartazes, que tem muitos banners, que tem muitos cartazes, que tem muitas faixas, que tem muitas frases, que tem, né, várias coisas sendo expostas. À medida que vai se fazendo as coisas, vamos expondo. E sim, a FAED é um lugar onde é possível e é necessário, como em todos os lugares, mas no Centro de Ciências Humanas e da Educação, nós queríamos e estamos fazendo o debate que merecem as pessoas, né, de participarem nesse sentido. Sim, professora, nós temos um quadro aqui, só antes de falar desse quadro da semana, em 2020 teremos novamente um Março Feminista. Ah, sim, agora não tem volta. Ótimo, isso é muito bom. Os ouvintes fiquem atentos até para participar da programação, né? Nós temos um quadro, professora, no nosso programa, a gente já está chegando ao final do nosso programa, que são as dicas da semana. Você pode aproveitar o espaço para indicar alguma leitura, né, específica, um filme, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre o feminismo, né, sobre as lutas das mulheres em nosso país, né? Tá, eu posso convidar para hoje à noite? Pode convidar para hoje à noite. Então, o Março Feminista termina hoje. Hoje nós temos um evento muito importante chamado Mulheres contra a Ditadura. Nós vamos fazer a partir das 17h30, das 17h30 às 18h30, que é no horário mais ou menos do intervalo entre aulas, né? Sim. Para não tirar o horário de aula dos professores, mas, enfim. Nós vamos ter performances, nós vamos fazer um tapete com palavras escritas, nós vamos fazer o pessoal do Centro de Artes está se organizando para fazer uma performance, a Camila Zerbinati também. Que bacana. Então nós vamos ter uma movimentação bastante grande e já quero convidar tanto as pessoas, vocês, né? Sim. As pessoas do Centro de Artes, do Centro de Educação à Distância, da ESAG, da Reitoria, sim, do CEFID, a comunidade enfim, acadêmica. A comunidade acadêmica que estiver aqui em Florianópolis e a comunidade em geral para participar do evento hoje. A FAED acolhe, né, todos os que quiserem participar. Então é um evento muito importante contra a ditadura militar, e nós sabemos que mulheres e crianças foram torturadas, foram estupradas, foram machucadas, né? Sabemos, é só olhar nas redes sociais para a gente ver a quantidade de violências contra mulheres e homens e mulheres. Para que se entenda que foi um período difícil. Um período difícil que nós não queremos de jeito nenhum que se repita. Que se repita esse tipo de violência e um tempo ditatorial. Muito menos saudar esse tempo. E muito menos saudar esse tempo, muito menos comemorar esse tempo, né? Então, contra isso nós resistimos e hoje nós temos um evento de resistência mesmo contra esse tipo de comemoração. E a pergunta que você fez foi?
Não, eu lhe perguntei se você faria isso no ano seguinte. E aí você já me respondeu no mesmo momento, sim. tá, professora? Não tem volta. Não tem volta, Sim. né? Eu lhe agradeço, professora, pelas dicas, né? Infelizmente, o nosso programa está que chegando ao pena. fim, porque nós só temos 30 minutos para conversar, né? Mas fica sempre o convite Tá bom. para estar conosco, para trazer outras pautas, né? E as pautas de diálogos necessários, né? Porque esse programa é um programa educativo, nos é cara a emancipação humana, né? Sim. Nos é cara trabalhar numa perspectiva de educação sexual para a emancipação, que é o lugar da onde a gente conversa também, né? Então, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer novamente a sua presença e pedir que você faça as suas considerações finais. Opa, então, quero convidar a todos para o evento de hoje à noite, como já convidei a todos e toda, a comunidade acadêmica e tal. Também a comunidade em geral, né, e a comunidade acadêmica para participar do encerramento do Março Feminista, que vai ser um ato contra a ditadura militar a partir das 17h30 na FAED. A partir das 17 já teremos música, né? Sim. Esse ato se chama Mulheres contra a Ditadura, promovido pelo Laboratório de Relações de Gênero e Família, né? Para fechar essa semana, que foi o tema da nossa conversa de hoje, Março Feminista. Para fechar essa semana, porque sabemos que temos 55 anos de um regime militar agora, né? E nós não queremos comemorar, nós queremos discutir, refletir e dizer não. E para encerrar, eu quero agradecer o fato de terem nos convidado para isso, para essa conversa, né? Que é bem importante a gente poder conversar com o público ouvinte. E dizer que nós, o Laboratório de Relações de Gênero e Família, da FAED, o DESC, estamos sempre acolhendo as pessoas que nos procuram e dizer que nós somos absolutamente contra qualquer tipo de violência e contra os assédios, inclusive os assédios dentro das universidades e o assédio na universidade, né? Sim. Nós sabemos, vocês sabem, o quanto isso tem nos custado, o quanto tem custado às mulheres que dioturnamente, né, passam por violências e dentro das universidades também. Sim, a importância de não naturalizar essas questões. Sim. Então, é um chamado à reflexão, um chamado à participação, um chamado mesmo à conscientização de que todos e todas merecem respeito, as mulheres merecem respeito, as alunas merecem respeito, né? E nós merecemos respeito. Sim. Muito obrigada. Nós fazemos uma pausa da conversa, porque esse programa é um programa em diálogo, sim. Né? Outras conversas vão surgir a partir dessa, porque a gente entende que é importante, sim, dialogar sobre sexualidade, dialogar sobre gênero, falar sobre a intencionalidade de uma educação sexual. Muito obrigada, professora. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você também poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate, e nós vamos ficando por aqui, sem antes pedir que as nossas bolsistas, que também participam dos estudos, também se despeçam. Um bom dia a todos e a todas, e obrigada pela participação da professora Marlene. Obrigada. Obrigada, professora Patrícia também, Sabrina e Mariana. Obrigada, bom dia, obrigada professora, obrigada ouvintes que ficaram até aqui. Um bom dia a todos e que esses diálogos sejam construtivos para todos nós. Então, nossos ouvintes, não esqueçam de ouvir, né, a reprise do programa, quem pegou o programa pela metade, e realmente nós ficamos por aqui. Um bom dia a todos. Bom dia.